Graça e a paz do Senhor estejam com todos, amém? Queria, antes de começar, agradecer a todos os irmãos que estiveram com a gente ali na PIB de Edson Passos, no dia de ontem, na parte da noite, louvando e engrandecendo ao Senhor. 70 anos na PIB de Edson Passos, fizemos ali uma espécie de intercâmbio, louvores, né? Enfim, coral da MCM, foi uma festa maravilhosa, um culto abençoado, muitos irmãos estavam ali, então isso encheu o nosso coração de alegria, né? Quando eu pedi a Bíblia de Juscelino para ficar de pé, foi uma boa representação, então eu fiquei muito feliz por isso. Os irmãos que estiveram lá puderam nos ajudar, se alegrar também com o culto daquela igreja. Que Deus continue abençoando a PIB de Edson Passos, tá bom? Bom, queria te convidar a ler o texto que está em João, capítulo 6, a partir do verso 41. Hoje temos bastante coisa, então a gente precisa adiantar. Evangelho de João, capítulo de número 6, a partir do verso 41. Eu vou saltar alguns versos, irmãos, porque a gente vai até o 71. Então são 30 versículos e nós vamos fazer toda a exposição desse texto. Então, durante a exposição, a gente volta a ler mais uma vez, tá bom? Então, só para a gente pegar aqui o fio da meada, a gente vai ler alguns versos. Então, me acompanha, a gente vai saltando. Vamos ler o 41. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? 43. Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Eu o ressuscitarei no último dia. Vamos pular para o 52. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Verso 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Verso 64. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Amém? Esse é o nosso texto. Como eu disse, um pouquinho longo, mas um texto muito importante para nós. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, bendito e santificado, Senhor, é o teu nome. Diante, Senhor, da tua majestade, nos reunimos aqui. Diante da tua presença santa, Senhor, temos cantado louvores, orado a ti, Senhor, como igreja. Também, Senhor, te adorado com os dízimos e ofertas. Mas agora, Senhor, continuamos te adorar através da exposição da tua palavra. E à medida, Senhor, em que tua palavra for sendo pregada, que as nossas mentes e corações, totalmente conectados com a tua palavra, possam também render-te glórias e aleluias ao longo dessa exposição. Porque essa palavra aqui é espírito e vida, porque não é a palavra do pastor, mas é a palavra de Deus. Então fala conosco, Senhor, nessa noite, e que toda a glória seja dada a ti, e nenhuma glória para nós. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, o tema que vamos pensar nessa noite se chama A Decisão dos Discípulos. Eu já explico melhor, né? Talvez para quem pegou o primeiro sermão hoje, mas estamos numa série de mensagens. Dentro dessa série, entramos no capítulo 6, há exatamente 4 sermões atrás. Então, esse é o 5º e último sermão só no capítulo 6 de João. Então, para a gente entender o último sermão do capítulo 6, a gente precisa voltar do início, fazer um breve resumo. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui. Primeiro, nós vimos o testemunho da multiplicação. Capítulo 6 abre com a famosa história da multiplicação dos pães e dos peixes,
aquela lá no meio do deserto, você lembra da história, onde Jesus alimentou 5.000 homens e muito mais do que isso em número total de pessoas. Nós vimos que a lição principal ensinada ali foi que Jesus trata a multidão como ovelhas e não como números. Segunda pregação, a gente falou sobre o testemunho da tempestade. Agora os discípulos estão indo embora no meio da tempestade, achando que vão perecer. Jesus não está no barco, mas Jesus chega caminhando sobre as águas e acalma a tempestade. A lição que Jesus ensina ali é que ele pisa na tempestade para ensinar os seus discípulos a confiarem, não nas coisas, mas na sua presença. Terceiro lugar, a gente pregou sobre o testemunho pessoal de Jesus. Quando ele diz o primeiro, eu sou. Em especial, eu sou o pão da vida. A lição que aprendemos ali é que ele é Deus. Ele é a provisão e, ao mesmo tempo, o provedor. Quarto sermão, sermão passado, nós vimos o relatório da missão. Quando Jesus abre, então, para aquela multidão que o seguia, também para os seus discípulos, não só quem ele era, mas principalmente o que ele veio fazer. A partir do momento que ele começa a contar para aquelas pessoas o que ele veio fazer, ali há vários tipos de reações, mas a lição aprendida é que ele veio garantir a salvação dos eleitos e guardá-los até o último dia. Bom, esse é o resumo de todo o capítulo 6. E o capítulo 6 tem um tema central, eu já disse, mas repito para os irmãos. O tema é: devemos buscar a presença de Jesus mais do que o pão que perece e o fim da tempestade. Essa é a dolorosa lição, em alguns momentos, que Jesus ensina no capítulo 6. E a lição que vamos aprender hoje, no finalzinho desse capítulo, é: diante de tudo que Jesus é, precisamos tomar uma decisão. Por isso o tema, eu disse que explicaria, a decisão dos discípulos. Vamos aprender mais duas coisas: que fé parcial nos leva à rejeição total. E fé, mais uma definição de fé temos em João 6. Fé é reconhecer que não há para onde ir. Essa é a lição que vamos ver nessa noite. Bom, dividimos o texto, como eu disse, 30 versículos, em 4 partes. São 4 reações dos discípulos, ou daqueles que estão ouvindo Jesus naquele lugar. 4 reações. Primeiro, murmuração. Segundo, disputa. Terceiro, abandono. E por último, fé. Já adianto, as reações não são uma espécie de escalada, que começa na murmuração e termina na fé. Não, são 2 grupos diferentes. Os discípulos em geral, ou seja, aqueles que seguiam Jesus por motivos totalmente equivocados, esses sim vão passar da murmuração pela discussão até o abandono total, mas enquanto os discípulos fiéis de Jesus Cristo, refiro-me aos 11 que seguiam Jesus, eles vão ficar e vão confessar com fé ao Senhor Jesus, tá bom? E é isso que a gente vai ver, as 4 reações ao testemunho de Jesus. Me acompanhe, verso de número 41. Murmuração. Diz assim: com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Primeira coisa que eu chamo sua atenção é para a palavra criticar. A palavra aqui no original e em algumas traduções significa literalmente murmurar. Estamos falando sim de murmuração. Então Jesus chega logo após atravessar o mar, logo após ter um embate com aquelas pessoas ali na beira-mar. Agora o texto vai dizer que Jesus entrou numa sinagoga. Nessa sinagoga ele está escutando ou até sondando. A gente não sabe muito bem, mas o ponto é, Jesus está ouvindo ou percebendo que as pessoas estão murmurando ao seu respeito. Se você não sabe ainda o que é murmuração, na palavra grega, murmuração significa literalmente o arrulho das pombas. Aquele grunhidozinho, aquele barulhinho que a pomba faz, bem baixinho, para indicar o quê? Uma espécie de crítica silenciosa. O murmúrio, então, ele é uma espécie de reclamação, mas que é feito meio que em secreto. É estranho, porque não é uma crítica lançada àquela pessoa que você está criticando, mas parece que é uma crítica feita entre seus pares sobre aquela pessoa. E ela, que está sendo criticada, não ouve o que está sendo falado. Mas como eu disse, de alguma maneira, Jesus ou escuta ou sonda os corações, porque ele sabe que está sendo criticado. Veja, verso de número 41, de novo. Eles criticam Jesus. Por quê? Porque Jesus dizia: eu sou o pão que desceu do céu.
No verso 42, eles dizem exatamente o motivo dessa murmuração. E o motivo não é tanto porque Jesus se fez o pão, não é tanto porque Jesus está se equiparando ao maná que foi dado no deserto para o povo hebreu, mas é simplesmente porque Jesus está dizendo a sua verdadeira origem. E ele está dizendo, eu vim do céu. Isso eles não podem aceitar. Porque no verso 42 eles acreditam, que eles conhecem a verdadeira origem de Jesus. Eles vão dizer assim, não, a minha ele não engana. Por quê? Porque eu conheço tanto o pai quanto a mãe dele. Eu conheço José e conheço Maria. Então como é que ele vai dizer que ele vem do céu? Não, ele veio do ventre da mãe dele. Né? E aí então a murmuração prossegue. Verso 43. O próprio Jesus diz, parem de me fazer críticas. Verso 43. Interessante por quê? Porque Jesus expõe a murmuração. Se a murmuração estava, no primeiro momento, sendo confabulada de forma secreta, agora Jesus expõe. As pessoas que estão ao redor sabem, tem gente murmurando. Mais do que isso, ele confronta a murmuração. Ei, pare de me criticar. Até porque Jesus vai voltar a explicar quem de fato são os seus discípulos. Quem de fato vai ouvir a sua palavra e vai crer naquilo que ele está falando. E aí chegamos ao famoso verso de número 44, onde ele diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Eu o ressuscitarei no último dia. É interessante, irmãos, o verso 44, porque ele parece uma quebra na narrativa. Né? Jesus está sendo criticado, aí ele diz assim, parem de me criticar, e aí ele começa a falar sobre quem são aqueles que viriam até ele. Mas não é. Jesus está dizendo exatamente, olha, parem de resmungar. É interessante que Jesus, ele confronta a murmuração, mas ele não responde à murmuração. Se eles estão murmurando sobre a origem de Cristo, não seria usual que Jesus aqui refutasse o que eles estão dizendo? Ou que Jesus se defendesse e dissesse assim, não, vocês entenderam certo, eu vim do meu pai e da minha mãe, mas vocês já ouviram falar sobre encarnação? Já ouviram falar concepção virginal? Talvez se fosse eu ali para defender o mestre, eu diria isso. Vocês entenderam errado. Ele nasceu do ventre da mãe, mas ele foi concebido pelo poder do Espírito. E eu comecei a uma explicação de Lucas capítulo 1. Mas não foi isso que Jesus fez. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus conhece aqueles que são seus. Foi o que a gente pregou semana passada. E Jesus vai voltar nesse ponto. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Interessante que a palavra trouxer aqui significa puxar e arrancar. Bom, verso 45, ainda em continuação a isso, Jesus vai dizer para a gente que tipo de atração ele está falando. Porque quando a gente pensa em Deus atraindo ou trazendo alguém para a fé em Cristo Jesus, a gente imagina alguma coisa tipo violenta, né? Como Deus arrastando alguém no meio de uma praça, de uma multidão, acorrentando as pessoas. Não, irmãos, não é assim que Deus trabalha. Não foi assim que Deus planejou fazer e chamar os seus eleitos. Ele explica como é que ele chama os seus eleitos. Verso 45. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Não é tanto por força e nem por violência, como diz Zacarias capítulo 4, mas é pelo meu Espírito. Jesus está dizendo que a forma pela qual Deus vai usar para atrair os seus eleitos, irmãos, é pela iluminação da pregação da palavra de Deus. A partir do momento que a palavra for pregada, e tanto naqueles dias como até os dias atuais, é assim que Deus continua chamando os seus eleitos, através da pregação. Isaías profetizou no capítulo 54, vai chegar um dia que vocês serão ensinados por Deus. Irmãos, ele estava dizendo as duas coisas, tanto que um dia Deus se faria carne, habitaria entre nós, e ele pessoalmente pregaria a sua palavra, mas ele também já está apontando aqui para a igreja, porque a igreja, obviamente, não é Deus, também não é a palavra de Deus, mas a igreja porta a palavra de Deus. Todos serão ensinados por Deus. Mas seguindo, verso 46, ele diz, ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu ao Pai. É Jesus confirmando o que eu acabei de dizer exatamente, da forma como eu disse. De que forma vocês serão atraídos? Vocês serão atraídos quando o próprio Deus ensinar vocês. Aí Jesus está assumindo a posição aqui. Aí ele está dizendo assim, ninguém viu o Pai,
a não ser aquele que desceu do Pai. Em outras palavras, eu sou Deus que falo com vocês e vocês estão aprendendo, ou deveriam estar aprendendo comigo. Verso 47, asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Jesus retoma, então, o tema do pão da vida, e a gente vai ver muito sobre isso aqui, dizendo, somente aquele que crê terá o pão. 49, os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Bom, irmãos, aqui a gente tem a primeira identificação com o povo hebreu. Ah, como isso é especial. Eu disse, era aqui que Jesus queria chegar. Desde o início do capítulo, alguns dias antes desse momento, quando Jesus, no meio do deserto, multiplicou os pães, inclusive os peixes, Jesus queria que trouxesse à memória daquele povo o grande milagre que Deus operou nos 40 anos que o povo de Deus passou no deserto. Jesus queria que o povo lembrasse do maná, mas Jesus queria que eles lembrassem da maneira correta. Jesus queria, sim, fazer uma comparação entre a forma como Deus alimentou o seu povo no deserto e a forma como ele está alimentando o seu povo nos dias atuais. Jesus quer provocar essa memória. Mas, infelizmente, irmãos, não é apenas o maná que nos lembra do povo de Deus no deserto. Tem outra coisa que lembra a gente também deles. Sabe o quê? O espírito de murmuração. Lembra que eu falei? O nosso texto começou dizendo que diante de toda essa revelação, diante de todos esses milagres, qual é a primeira reação desse povo? Murmurar. A gente lembra automaticamente, irmão, do povo que andou com Moisés. Triste de Moisés. Coitado. Né? Caminhou com uma congregação, irmãos, que 3 dias depois de atravessar o Mar Vermelho com os pés enxutos, já estava reclamando de Deus e de Moisés, porque não tinham água para beber. Mais do que isso, depois de quase 40 anos, cerca de 38 anos, comendo o maná, que literalmente caía do céu, diariamente para eles, a porção correta, eles chegam ao ponto de dizer assim, não aguentamos mais essa comida detestável. Imagine que tipo de povo é esse, irmão. O nome disso é espírito de murmuração. E como Deus falava, ele não está murmurando contra vocês, é contra mim. Parece que esse mesmo espírito foi herdado por esse povo que está aqui com Jesus. Espero que esse espírito não venha até nós. Ok, irmãos? Espero que ele fique lá atrás. Bom, último verso, verso 51. Jesus retoma o pão da vida. Veja que ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Bom, irmãos, aqui, preste atenção em mim. Jesus vai encerrar esse pequeno bloco. De novo, que ele está refutando a murmuração. E aí ele vai retomar o discurso do pão da vida. Lembra? Ele queria que o povo se voltasse para o maná, para que o povo então pudesse entender o que ele está fazendo. Nós vemos aqui, irmãos, uma comparação muito clara entre o maná e o pão vivo que é Jesus Cristo. Bom, primeiro, os dois vieram do céu. A origem dos dois é a mesma, é isso que ele quer que eles se remetam. Segunda coisa, o maná sustentou o povo durante todo o tempo que o maná foi enviado, no deserto. E Jesus é a comida celestial que também sustentará o seu povo. Só que Jesus, irmão, está dizendo aqui que ele é muito mais do que o maná. Porque o maná era um pão, literalmente, que Deus mandava do céu. Agora, esse pão aqui não, irmãos, ele é metafórico, ele é simbólico, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele não é uma coisa jogada para o povo pegar e catar e comer. Ele é o próprio Deus encarnado habitando entre nós. E mais do que isso, o maná vai alimentar o povo, como eu disse, quase 40 anos fisicamente. Mas se você comer do pão vivo que veio do céu, você terá vida eterna. É isso que ele está falando. Tem as comparações, mas tem as diferenças. E no verso 51 ele dá uma lição final. Depois que ele diz que ele é o pão vivo que desceu do céu, ele tira um pouco a metáfora para o canto. E aí ele vai direto ao ponto onde ele quer. Talvez você não percebeu, mas eu te explico. Finalzinho do 51. Este pão é a minha carne. Aqui, irmãos, presta atenção. Jesus está dizendo o que é o pão. Até agora ele veio dizendo, eu sou o pão vivo, eu sou o pão do céu, eu vim do céu, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas agora ele vai dizer quem é o pão. E ele vai dizer, o pão é a minha carne. Jesus abandona uma metáfora para seguir para outra. Jesus vai começar a falar aqui, irmãos, não apenas da ceia. Presta atenção aqui no que eu vou dizer para você. Existe um debate grande. Se João capítulo 6 fala da ceia,
ou do sacrifício de Jesus, né? Alguns teólogos nos ajudam a entender isso melhor, mas a discussão, irmãos, não teria tanta necessidade. Vou explicar por quê. Porque Jesus está falando das duas coisas. Jesus não está falando da ceia enquanto uma reunião, um ritual, os elementos, não é isso que ele está falando. Ele está falando sobre aquilo para o qual a ceia nos lembra. A ceia é um memorial e ela nos lembra de quê, irmãos? Lembra? O pão que foi moído por nós, o sangue que foi derramado em favor de nós. Quando pegamos os elementos, nós nos remetemos ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aqui, de novo, no 51, Jesus abandona uma metáfora pela outra. Ele vai para a ceia, mas não para a ceia, mas para o que a ceia aponta, para o seu sacrifício. E veja, este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus claramente diz o que ele veio fazer e o que ele fará. É o seu sacrifício. Duas coisas sobre o sacrifício de Jesus aqui. Primeiro, o sacrifício de Jesus é voluntário. Voluntário. Ninguém toma a sua carne, mas antes ele oferece pelo mundo. Segunda coisa, o sacrifício de Jesus é vicário, isto é, substitutivo. Ele diz, eu darei a minha carne pela vida do mundo. E a pergunta é, irmãos, qual é a reação dessa multidão? Segundo lugar, disputa. Verso 52, me acompanhe. Então os discípulos começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Veja, irmãos, como é que eles respondem o que Jesus acabou de oferecer graciosamente? Jesus saiu da metáfora, entrou em outra e apontou para o seu sacrifício, dizendo, olha, eu dou voluntariamente e eu vou dar em lugar de vocês a minha carne. O pão que eu ofereço sou eu mesmo. Aí como é que eles entendem? De forma literal. A palavra aqui, discutir exaltadamente, significa literalmente um debate. Começou-se uma espécie de debate ali. Eu imagino as pessoas puxando o rolo, né, chamando os doutores da lei, e aí cada escola se separando, e começou uma espécie de discussão calorosa sobre o que Jesus acabou de oferecer. E a ideia é como é que esse homem pode nos oferecer a sua carne? Eles entenderam as palavras de Jesus de forma literal. Mas seguindo, verso 53, Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Irmãos, de novo, mais uma vez, Jesus não refuta a discussão do debate, ou que o debate levantou. Percebe isso? Jesus poderia dizer assim, não, pessoal, peraí, vocês entenderam errado. É isso que a gente espera que Jesus dissesse, mas não é isso que ele diz. Pelo contrário, parece que Jesus até dificulta um pouquinho mais a coisa, mas não é isso, irmãos. O que Jesus está dizendo é a verdade, mais pura verdade. Ele vai dizer essa verdade no verso 53 e 54. Primeiro, de forma negativa, dizendo assim, olha, o que eu estou oferecendo para vocês, ainda que vocês não compreendam muito bem, não é opcional. Ou você comerá a minha carne e beberá o meu sangue, ou você não terá vida eterna. É isso que ele vai dizer no 53. Se vocês não comerem e não beberem, não terão vida. 54. Positivamente ele diz, já que vocês não entenderam, eu repito. Todo o que comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida. Então veja, seja de um jeito ou de outro, o que eu estou oferecendo não é opcional. Verso 55, ele explica, pois a minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. E aí no 56, irmãos, de novo, Jesus vai deixar a metáfora de lado. Eu gosto de chamar a atenção para esse momento, por quê? Porque eu sei que a linguagem metafórica às vezes pode confundir a gente um pouco. Tá? E você lembra, Jesus falava por parábolas, por quê? Porque ele queria confundir os sábios e entendidos. E ele queria falar para aqueles que são seus. Mas, irmãos, no meio das parábolas e das metáforas de Cristo, ele para e ele explica exatamente o que ele está falando e o que ele vai fazer agora. A gente precisa prestar atenção. 56, ele vai dizer, todo o que come a minha carne, olha só, e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Jesus está explicando, irmãos, em outras palavras, que eu não estou falando aqui do ponto de vista literal, gente. Eu não estou falando que você vai morder o meu braço, por exemplo. Não é isso. Eu estou falando de comunhão. No sentido metafórico, comer a minha carne e beber o meu sangue é que vocês farão parte de mim e eu farei parte de vocês.
Jesus está oferecendo, depois de oferecer o seu sacrifício voluntário, agora Jesus oferece, irmãos, comunhão verdadeira com aquelas pessoas. Jesus não está oferecendo uma coisa, ele está oferecendo a si mesmo, e ele se oferece dentro de um relacionamento. É isso que ele está dizendo. Para que vocês permaneçam em mim e eu nele. Aí o 57 ele diz, ao que pode se comparar? O exemplo de que será essa união? Simples, irmãos. A exemplo da união entre o Pai e o Filho. Veja, da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Veja, irmãos, a base da nossa união com Cristo reside na união eterna entre Deus Pai e Deus Filho. É isso que ele está dizendo. 58. Este é o pão que desceu do céu. Ele repete. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. E disse isso quando ensinava na sinagoga. Veja, mais uma vez, Jesus combate a disputa calorosa, mas sem refutá-la. Jesus está oferecendo a sua carne. Ao que isso, irmãos, vai gerar a terceira e última reação desse grupo. Do primeiro grupo, do grupo dos seguidores de Jesus. O pessoal que está meio perdido no meio da multidão, tá? Que é o abandono. Verso de número 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Bom, gradualmente, a coisa vai ficando cada vez pior. Como eu disse para você, é gradual para o primeiro grupo, não até o final. Então, a murmuração se transforma em disputa calorosa. E a disputa calorosa se transforma em abandono. Começou com um pequeno murmúrio, aquilo foi sendo alimentado, se transformou numa discussão e agora se transformou em abandono. Sabe por quê? Porque fé parcial te leva à rejeição total. É isso que a gente vai aprender já já. A palavra que eles usam aqui, irmãos, dura, é essa palavra. A palavra dura aqui no original não significa apenas algo difícil de entender, mas significa algo que é rude ou ofensivo. Eu repito para você. Lembra? No meio de toda essa metáfora, Jesus ofereceu duas coisas. Ele disse, olha, a forma pela qual eu vou salvar o mundo, sabe como é que é? É dando a minha carne no lugar do mundo. E depois ele ainda diz, sabe como é que você vai obter isso? Pela fé, de uma maneira especial, sabe como? Tendo uma comunhão comigo. Você vai se relacionar comigo, você vai estar unido a mim. É isso que ele está fazendo. E sabe como é que aquele povo responde a essa oferta? Dizendo, isso é ofensivo demais para mim. Não é difícil de entender. A palavra de Jesus para eles é ofensivo. E veja, o texto continua, verso 61. Veja em que se baseia essa ofensa. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? Duas coisas importantes, irmãos. De novo, duas não, três. Queixando é murmurar, ok? Murmurar. Eu estou falando para você desde o início. Ou Jesus escuta esse negócio, ou ele está sondando os corações. Veja o que o texto fala. Sabendo em seu íntimo. Irmão, Jesus conhece aquilo que está dentro do seu coração. Como eu posso ouvir a tua voz, ele pode ouvir todos os teus pensamentos. É isso que o texto está dizendo para a gente. Então ele sabe que aquele murmúrio se transformou maior. E ele sabe, inclusive, em que ele está baseado. Sabe por que eles acharam as palavras de Jesus tão ofensivas? Porque para eles aquilo que Jesus falou era escandaloso. A palavra escândalo no grego significa literalmente pedra de tropeço. Irmãos, lembra quem é a pedra angular? Você lembra quem é? Quem é a pedra de esquina, a pedra principal, o fundamento da igreja? Jesus Cristo. Só que para eles, Jesus não era essa pedra especial. Para eles, Jesus era a pedra de tropeço. E veja a base desse escândalo, verso 62. Jesus pergunta, final de 61. Isso os escandaliza? Eu vou mostrar uma coisa que vai piorar a situação. Verso 62, ele diz, que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? É interessante, irmãos, presta atenção aqui, olha só, que o verso 62 é mal compreendido. A gente lê rápido e a gente pensa e lembra logo de quê? A ascensão de Jesus.
Tá, se vocês estão escandalizados agora, imagina quando vocês verem eu subindo, flutuando. Não é isso que Jesus está falando, irmão. Se você vê um homem aqui levitar, seja o que for, você vai acreditar. Vai ou não vai? Não é isso que ele está falando. Não é isso que vai escandalizar as pessoas. Não é a ascensão de Jesus. Sabe o que é que vai escandalizar mais ainda as pessoas? A crucificação de Jesus. O Dr. Carson vai dizer que o caminho pelo qual Jesus fará a sua subida até Deus Pai é pela sua morte, é pela sua crucificação. E veja, irmãos, falando de escândalo, a maior de todas as ofensas é a simples ideia do Messias se tornando maldito, pendurado numa cruz. Essa concepção não existia na cabeça daquelas pessoas, mas isso vai acontecer. E quando acontecer, será o pior de todos os escândalos. 1 Coríntios capítulo 1, a cruz é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Bom, o escândalo vai aumentar quando Jesus for pendurado na cruz. Verso 63. O Espírito dá a vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Verso 63, irmãos. Primeiro, a palavra carne aqui precisa ser separada do que ele acabou de dizer. Carne aqui significa literalmente natureza humana. E aí Jesus está dizendo, olha, da natureza humana não sai nada de bom. Não há nenhuma esperança para vocês entre os homens. Não há nada que vocês possam fazer. A única solução para a vida de vocês é o Espírito. E o Espírito de Deus. É isso que ele está falando. Aqui, mais uma vez, Jesus aponta o Espírito de Deus, Espírito Santo, como o doador da vida. Lembra que ele faz esse paralelo lá em João capítulo 3, quando ele fala para aquele homem que não apenas é necessário nascer de novo, mas que ele fala que o vento sopra onde quer e como quer. Ninguém ouve o seu som e nem sabe de onde ele sai, para mostrar que a operação do Espírito Santo é soberana. Ele está falando isso, olha, o Espírito Santo é que vai operar vida em vocês. Presta atenção onde eu vou chegar. Só que nesse momento que ele está falando aqui, que Jesus está falando, o Espírito Santo ainda não foi derramado. A profecia de Joel, capítulo 2, ainda não foi cumprida. Então o Espírito Santo não foi derramado sobre toda a carne. Ou seja, ele está falando, ó, isso vai acontecer. É o Espírito que te dá vida. Mas enquanto o Espírito não vem, tem outra coisa que te dá vida também. Vamos ler de novo? Finalzinho do 63. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Essa é uma pergunta que às vezes os crentes fazem para a gente. Ah, pastor, como é que as pessoas eram salvas naquele momento ali em que Jesus nasceu e antes do Espírito ser derramado? Está aqui a resposta. A resposta aqui. Irmãos, a pregação de Jesus é diferente da minha. Não sei se você sabe disso. Diferente da minha. Né? Eu dependo única e exclusivamente da operação poderosa do Espírito Santo agindo nos corações. Simples assim. Sou eu que falo, mas é o Espírito Santo que age. Quando Jesus fala, as suas palavras têm poder. Imagine você, a mesma voz que trouxe todas as coisas à existência a partir do nada, dizendo para os corações assim, se abram. Imagine ele virando para uma pessoa dizendo, eu sou o pão da vida. Irmãos, não sou como meras palavras, aquilo atravessa a carne e os ossos e chega até o Espírito. Esse é o poder da palavra de Jesus, Espírito e vida. É isso que ele está dizendo. Verso 64. Contudo, ou seja, apesar de tudo isso, há alguns de vocês que não creem. Irmãos, é importante essa referência. Vou explicar por quê. Porque vai acontecer agora a maior debandada até esse momento no ministério de Jesus. Jesus está pregando aqui há mais de um ano, cerca de 1 ano e meio já. Os seus discípulos já estão amadurecendo, né? Jesus já está ficando conhecido. E essa debandada aqui é muito grande. O texto não fala que os fariseus foram embora, os discípulos, ou seja, os seguidores de Jesus, além dos 12, foram embora. E parece que ficou tão pouca gente que o texto vai dar a entender que só os 12 ficaram. E lembra, né? Um dos 12 é o traidor. Então, de 12 tem 11 fiéis. Veja, irmãos, a coisa é muito séria. E aí, para você não pensar, peraí, mas Jesus acabou de dizer que suas palavras são espírito e vida. Como é que pode, logo depois dele dizer isso, as pessoas irem embora? Sabe o que poderia passar pela nossa cabeça? Faltou poder na palavra de Jesus. Mas eu estou ensinando para vocês desde a semana passada que a palavra de Jesus não é eficiente, é eficaz. Ela não voltará vazia, mas fará o que lhe apraz. Lembra? Porque ele conhece os que são seus.
No meio daquela multidão, ele está sondando mentes e corações. A palavra está entrando como espada afiada dentro do coração certo, no lugar certo e na hora certa. É assim que ele age. Veja, irmãos, não sou eu que estou dizendo, é o texto. Olha só o que o texto vai dizer para você, de novo, a partir do verso 64. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria trair. E prosseguiu, é por isso que eu lhes disse, ele repete de novo, pela terceira vez, que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Mais uma vez ele volta ao chamado eficaz, à graça irresistível, dizendo assim, eles podem resistir, rejeitar e até abandonar, mas no momento exato em que eu quiser salvá-los, eu farei. É isso que ele está dizendo. Bom, o preço da fé parcial é a rejeição total. Mas nosso texto não termina tão triste assim. Nosso texto termina com boa parte da multidão indo embora. Mas ainda tem um outro grupo no meio daqueles ouvintes. A partir do verso 66. Quarta reação. E a primeira desse grupo. Fé. Veja, daquela hora em diante, verso 66. Muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Irmãos, é interessante essa pergunta. Porque eu acabei de dizer para você que Jesus sonda as mentes e os corações. Jesus conhece a verdade no íntimo. Por que ele está perguntando para os discípulos, vocês querem ir também? Jesus está provocando uma confissão aqui. Tá, ok. A pergunta continua. Por que ele está provocando uma confissão se ele sabe exatamente o que passa no coração dos discípulos? João, Pedro, Tiago, Bartolomeu, ele sabe. Por que ele está perguntando? Grava isso, irmão. Jesus exige confissão de nós, não tanto porque ele tem a necessidade de ouvir, mas porque nós temos a necessidade de confessar. Grava isso. Quanto mais confessamos que amamos a Cristo, que servimos a Ele, que amamos a sua igreja, mais fiéis nos tornamos no meio do caminho. A confissão é importante para nós, irmão. É isso que ele vai provar aqui no final. Veja, ele pergunta, e vocês também não querem ir? Isso vai provocar, irmãos, uma das mais belas confissões do Novo Testamento. Tirando lá, depois de Mateus capítulo 16, e o mesmo protagonista, veja, Simão Pedro, talvez o mais rude, né? o mais bruto de todos os discípulos, mas é aquele mais sensível à palavra de Deus. Ele vai capitanear os 12 e vai dizer o seguinte, veja, verso 68. Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Vamos analisar, irmãos, frase a frase dessa confissão. Vamos passar para a segunda primeiro. Tu tens as palavras de vida eterna. Isso aqui, irmãos, mostra que Pedro não está inventando coisa. Pedro não ficou doido, presta atenção. Pedro não ficou maluco aqui. E, de novo, aqui, Pedro está se baseando numa palavra que Jesus acabou de falar. Lembra? Eles estão dentro de uma sinagoga, como você está aqui dentro da igreja. Só que eles não estão passageiros da agonia, eles estão prestando atenção no que Jesus está falando. E Jesus acabou de falar no verso 63, eu repito para você, o que ele acabou de dizer, as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Aí Pedro confessa, tu tens as palavras de vida. Entendeu? Pedro pegou aquele negócio, Pedro se apropriou daquilo. Pode ser, irmãos, que ele não tenha entendido muita coisa, mas aquilo ele entendeu. Ei, eu não sei explicar muito bem, mas quando ele fala, sai vida da boca dele. É isso que Pedro está dizendo. Segunda coisa, aí volta para a primeira frase. A pergunta que ele faz. Para quem iremos nós? Irmãos, uma pergunta importante, que torna essa confissão talvez uma das mais belas de todo o Novo Testamento. Eu vou dizer para você o que Pedro está fazendo aqui. Pedro está dizendo que ele, enfim, irmãos, entendeu
a mensagem do capítulo 6 de João. Para eles não era um capítulo, né? Para eles era uma jornada. Aquela jornada que começou lá no deserto da multiplicação, lembra? Que Jesus está tentando ensinar para eles. Você lembra qual é? A presença de Jesus é mais importante do que o pão que perece e o fim da tempestade. É Jesus que a gente tem que buscar. Jesus está tentando mostrar isso para eles e fazendo eles confiarem cada vez mais em Cristo. E aí Pedro chega ao ponto de dizer: para quem iremos nós? Sabe o que significa isso, irmãos? Não há outro além de ti. Se eu encontrei a Cristo, irmãos, eu encontrei tudo. É isso que Pedro está dizendo. Eu lembro aqui, irmãos, sabe de quem? Do salmista Asaf. Talvez para alguns um crente fraco, murmurante, irmão. O Salmo 73 começa com uma queixa, uma murmuração. Asaf está queixoso porque ele está olhando a prosperidade dos ímpios. Talvez como eu e você em alguns momentos, pensando e perguntando: por que eu sofro tanto? E o camarada do lado aqui, que não te serve. As nações vizinhas que não te adoram, prosperam, são cada vez mais poderosas. Por que isso acontece comigo? Irmãos, ele reclamou até o momento que ele entrou no santuário de Deus. Ele viu duas coisas ali, irmãos, que quando o crente vê, acaba com ele. A majestade de Deus. E em segundo lugar, ele viu o fim dos ímpios. Aí ele entendeu tudo. Aí ele termina confessando assim: a quem tenho eu no céu, além de ti? E não há na terra quem eu queira mais do que a ti. Isso também me lembra a confissão, ou melhor, a pregação do próprio apóstolo Pedro em Atos capítulo 4. Irmãos, Pedro e os apóstolos acabaram de ser soltos da prisão. Acabaram de ser soltos, né? Sobre a promessa. Fizeram prometer que não iriam voltar a pregar. Vocês vão ser soltos, mas vocês têm que parar de pregar. Primeira coisa que Pedro faz, irmãos, é no meio da praça começar a pregar de novo. No meio dessa pregação, ou melhor, no final dessa pregação. Depois de dizer assim, apontar o dedo e dizer assim: vocês crucificaram ele. Mas queria voltar, né? Aí ele termina a pregação dizendo assim: o mesmo Pedro, irmãos, ele entendeu. Pedro entendeu. Pelo menos aqui, nesse momento, a gente pode dizer que ele entendeu de fato o que Jesus estava ensinando no capítulo 6 de João. Veja. Este Jesus que vocês crucificaram é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram. Lembra que eu falei? Aqui escândalo significa pedra de tropeço. Aí Pedro fala assim: para vocês é pedra de tropeço, mas para a gente é o quê? Ele completa: que se tornou a pedra angular. E ele completa no verso 12, irmãos, veja. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Em resumo, em uma frase, tudo isso: para quem iremos nós? É isso que Pedro está dizendo. Não há, irmãos, para onde ir. Não há outro nome do qual devamos ser salvos. Não há outro Senhor para a tua vida. Não há outro provedor para a sua situação. Não há ninguém mais que possa entender você, curar você, libertar você, salvar você. É isso que Pedro está dizendo. Não há para onde ir. Mas ele termina a confissão dizendo: cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Irmãos, ele termina de forma lúcida, clara. Cremos e sabemos é uma expressão usada no Evangelho de João repetidas vezes para dizer assim: olha, a gente tem convicção do que está falando. É isso que significa. Aqui, crer e saber significam a mesma coisa. Convicção. Temos certeza do que estamos falando. Sabe por quê, Senhor? Como eu disse, eu não entendi muita coisa. É possível que Pedro também estivesse no caminho ali. Está compreendendo ainda. Está no meio do ministério. Mas ele está dizendo assim: uma coisa eu já entendi. Tu és o santo que veio de Deus. Irmãos, presta atenção. Eu fui procurar lá no grego. Aqui, irmãos, o artigo é definido. Eu fui ver se estava certinho. O santo de Deus. Pedro está deixando claro: tu és alguém diferente. Tu não és um santo. Tu não és mais um santo. Até porque Levítico diz: sede santos porque o vosso Deus é santo. Ele não está falando dessa santificação. Ele está falando da santificação que o próprio Jesus vai dizer lá no capítulo 17 de João. Sabe o que ele vai dizer lá? Eu me santifico por causa de vocês. Sabe o que significa isso, irmão? Você não pode se santificar.
Você não tem santidade própria. A tua santidade emana da santidade de Deus, operada pelo Espírito Santo que habita em você. Diariamente você está vivendo um processo de santificação. Jesus bate no peito e diz, eu me santifico. Por quê? Porque ele é o santo de Deus. Pedro termina a sua confissão dizendo assim, tu és Deus. Se você não entendeu, é isso que ele está dizendo. Bom, o texto termina com os versos 70 e 71. Vamos ler que a gente não leu antes. Então Jesus respondeu, não fui eu que escolhi os 12? Todavia um de vocês é o diabo. É um diabo, melhor dizendo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. É estranho o jeito que Jesus termina aqui. A gente tem que concordar. Parece que Pedro estava lá no alto. Imagina um crente pentecostal aqui, né? Alegre, feliz. E, enfim, e Jesus jogou um balde de água fria nele. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus aceitou a confissão. Jesus aceitou as palavras de adoração. O que Jesus está fazendo aqui, talvez a gente não percebeu, mas eu explico rápido para você. Jesus está tentando calar qualquer ponta de vanglória no coração dos discípulos. Eu explico. Lembra? Mais da metade daquela multidão foi embora. Eu não sei, dezenas, centenas, não sei. Muita gente foi embora. A julgar pela multidão que estava no deserto, talvez tinha muita gente. Mas eles foram embora. Ficou um grupo muito pequeno, capitaneado por Pedro e pelos 12. E Jesus está dizendo o tempo todo, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. É possível que, pelo fato deles terem ido embora e esses terem ficado, que restasse uma pontinha de vanglória no coração deles. E eles batessem no peito dizendo assim, tá vendo? A gente ficou. Tá vendo? A gente não se escandalizou. Nós estamos aqui. Só que se eles falassem isso, eles estariam jogando o ensino de Jesus fora. Porque é o Pai que traz. É o Pai que atrai. E não é por mérito deles. Aí Jesus vai deixar isso claro nesses versos que a gente leu. Pelo menos dizendo duas coisas. Primeiro, veja que não é um balde de água fria, tá, irmão? Jesus está calando a vanglória. Primeiro, não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês. O que ele vai dizer mais claramente em João 15:16. Segundo lugar, nem todos os que ficaram, presta atenção nisso, são de fato meus discípulos. Isso aqui é pesado, irmão. Eu falei para vocês, a maioria foi embora. E os que ficaram, isso prova que eles são discípulos genuínos e verdadeiros de Deus? Não. O que prova que você é um discípulo de Deus, à luz da teologia de João, é a tua permanência. Aqueles que permanecerem em mim e eu neles. Judas não vai permanecer. Pelo contrário, ele é o traidor. Bom, hoje aprendemos, irmãos, para a gente encerrar, o valor da decisão em situações decisivas. O que nós vimos aqui, em todo o capítulo 6 de João, passando por todos esses eventos, nessa espécie de jornada, em que Jesus está ensinando uma lição muito simples, mas que Jesus, irmãos, abriu seu coração diante daquelas pessoas. Em primeiro lugar, dando um testemunho pessoal, o primeiro deles. Aqui não é João Batista falando sobre Jesus. Não são os discípulos falando sobre Jesus. Nem o evangelista está falando. Quem está falando é o próprio Senhor Jesus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mais do que dizer quem é, Jesus acabou de dizer o que ele veio fazer. Eu vim dar cumprimento na obra de eleição do meu Pai, que iniciou lá antes da fundação do mundo. O Pai vai me dar aqueles que são seus, e eu vou guardá-los, porque no último dia eu os ressuscitarei. É isso que ele veio fazer, e é isso que ele é. Mas veja, irmão, diante dessa palavra, o nosso texto termina com decisão. Claro, no primeiro momento, uma decisão errada. Uma murmuração que termina em abandono. Mas depois, irmãos, uma decisão que mostra a fé genuína e verdadeira. Então, 3 coisas para a gente encerrar, e bem rápidas, que a gente aprende com o valor da decisão aqui. Primeiro, precisaremos reafirmar nossa decisão, dependendo da situação. A primeira coisa que a gente aprende nesse texto é que essa não é a primeira confissão dos discípulos. Não é.
Eu não sei nem dizer qual é. Você lembra que no capítulo 1 de João, tem um monte de gente confessando. Filipe confessa, Natanael confessa, João Batista já confessou. Os discípulos, os outros evangelhos contam. Eles já tomaram a sua decisão, talvez uma das decisões mais difíceis para o ser humano. Eles largaram seus empreendimentos, irmão. Quando Jesus chamou Mateus, Mateus deixou sua mesa de publicano. Quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João, eles deixaram a pequena empresa de pesca que eles tinham no Mar da Galileia. Eles deixaram a sua vida secular, privada, social, econômica, seja lá o que for. Só não deixaram a família, obviamente. Mas deixaram todo o resto para seguir Jesus. Então você concorda comigo que a primeira decisão já foi tomada? Sim ou não? Já foi tomada. Claro que eles estão vivendo um processo, mas a primeira decisão já foi tomada. O que eu aprendo aqui, irmãos? Que a vida, ou melhor, o próprio Deus, nos exigirá a cada dia que reafirmemos a decisão que tomamos lá atrás. Eu não estou falando da decisão mais importante da sua vida. Eu não estou falando da primeira decisão. Essa aqui não é a primeira decisão de Pedro. Não, irmãos. É uma delas. Sabe por quê? Porque as situações na tua vida vão te exigir que você decida e confesse de forma resoluta o teu amor por Jesus. Essa é a primeira coisa que a gente aprende. A segunda é que geralmente o momento decisivo só vai piorando antes do fim. Isso, irmãos, é uma notícia triste, mas eu preciso dar. Tem gente que acha que está num parque de diversões ou numa espécie de jogo de videogame, como os gnósticos acreditavam, né? Que você vai pulando as fases até se tornar um espírito iluminado. Não é isso que acontece, irmão. A coisa só vai piorando. A coisa só vai dificultando para você. E detalhe, isso é plano de Deus. Isso aqui é propósito de Deus, irmão. Só o crente entende isso. Parece loucura dizer, né? Talvez lá fora alguém pregue para você dizendo assim, olha, vem para cá porque tua vida vai mudar e vai melhorar tudo, vai ficar tudo bem. Sim, de uma certa forma isso acontece. Deus é um Deus de milagres, Ele cumpre as suas promessas, Ele nos abençoa e tem nos abençoado. Mas eu me refiro às decisões importantes da sua vida que você vai ter que tomar. As situações da sua vida vão mudar à medida em que você continua caminhando com Cristo. E detalhe, elas vão piorar. Em um momento, irmãos, vai ser o teu irmão, por exemplo, que vai solicitar de você uma grande decisão da sua vida. Mas falar para o teu irmão é fácil, usando aqui um exemplo. Falar com a tua esposa também é muito mais fácil. Falar com os seus filhos é melhor ainda. Agora, o difícil, irmãos, é quando você estiver numa reunião de trabalho, o teu patrão se levantar e perguntar, é isso que você acredita? Se você defende isso, você não pode continuar com esse grupo. Imagine isso, irmãos. Isso já aconteceu, isso aqui é testemunho. Tá? Imagine alguém dizer isso para você. Em outras palavras, as decisões da sua vida, as situações que Deus vai te colocar, vão exigir de você cada vez mais. Vamos pensar nos discípulos rapidinho? Eles estão dentro de uma sinagoga, cheio de judeu lá dentro. É porque estão em Israel. Mas eu não estou falando só de judeu, irmãos. Está na praça, no mercado, tranquilo, compra. Não, os caras foram lá para ouvir uma palavra de instrução, de sabedoria, alguma coisa. Tem uma multidão calorosa em volta deles. E no primeiro momento estava querendo transformar Jesus em rei. Mas o amor se transformou em ódio. A mesma multidão que estava levantando Jesus agora está rejeitando ele. Imagina a pressão. Tem uma coisa, irmão, que é muito difícil de lutar. Sabe o quê? A pressão do grupo. A pressão da maioria. Dependendo do lugar onde você estiver inserido, é melhor falar como eles. É melhor pensar como eles do que andar na contramão do mundo. Já parou para pensar nisso? Só que eu lembro para você o que João breve vai te lembrar. Ei, você não é do mundo. O mundo vai te odiar, porque eu também não sou. Foi isso que Jesus disse. A gente vai chegar lá. Mas em terceiro lugar, apesar de tudo isso, esse grupo, irmãos, demonstrou não fé parcial, mas fé total no Senhor. Olha o que a gente aprende. Fé é reconhecer que não há para onde ir. Ou Jesus é tudo na sua vida,
ou ele não significa nada para você. Jesus não pode ser acolhido no teu coração como uma coisa só que você gosta de Jesus. Ah, não, eu estou com ele porque ele é poderoso. Ah, não, eu estou com ele porque ele me dá bênçãos. Eu estou com ele porque ele é o provedor. Eu estou com ele porque fulano melhorou de vida. Não, eu tô com ele por causa do seu discurso ético, que é muito bonito. Eu estou com ele porque ele amava os pobres. Não. Você precisa abraçar Jesus por tudo que ele é. E a principal coisa que ele é o Salvador do mundo. Ele é o teu Senhor. Não há para onde ir. Não há quem recorrer. Se encontramos Jesus, encontramos tudo. Eu quero encerrar lendo um poema que tem como título o nosso texto. Do maior poeta vivo. Brincadeira. Entre nós. Estênio Márcios. Não é o Barbosinha não, viu, Barbosa? Esse aqui não é teu, não. O segundo é o Barbosa. O primeiro é o Estênio Márcios. Para onde iremos? Ele diz assim: onde está aquele moço de olhar brilhante, que não me largava, que me acompanhava a todo instante? Se foi. E o velho comovido, que sempre chorava quando eu falava, e que parecia tão arrependido? Se foi. Onde aquele homem que eu ajudei, a mulher aflita que eu consolei? Se foram. Meus amigos, meus irmãos, hoje é tempo de uma decisão. Se vocês quiserem ir, não há nada que os prenda aqui. Essa é a hora de partir. Para onde iremos? Só de perguntar-me some o chão dos pés. Para onde iremos? Logo agora que sabemos quem tu és. Para onde iremos? Ó bendito e santo Filho de Deus Pai. Para onde iremos? Se é em ti somente que encontramos Pai. Ele termina assim: a verdade fere, mas quem não prefere que ela o abrace, se ao depois renasce, no momento para um tempo mais feliz. Vida eterna encontro, e me encanto sempre com tuas palavras. Para onde iremos, se é ouvindo a tua voz que viveremos? Pode dizer amém? Com esse poema, nós terminamos João, capítulo de número 6. Hoje, irmãos, é tempo de decisão. É dia de você decidir de qual lado você está. Você ama verdadeiramente a Cristo? Você entregou a sua vida para Ele? Ele é tudo para você? Ou tem mais alguém no teu coração? Ele não aceita rivais. Ele não aceita amantes. Ou Ele é o teu verdadeiro amor, ou Ele não é nada. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, bendito e santificado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Mais uma vez vem aos nossos corações. E vem, Senhor, como um confronto a nós. Vemos, Senhor, nesse texto, algo extremamente preocupante, Senhor. Uma multidão inteira que te seguia, por causa da pregação da tua palavra, da boca do próprio Senhor Jesus. Eles se sentiram ofendidos, Senhor, escandalizados, e eles foram embora. Aquelas pessoas que pareciam tão sinceras, que diziam que te seguiam, que te amavam, que queriam te fazer rei, mas agora foram embora, Senhor. Mas do outro lado, há um grupo pequeno, Senhor, de pescadores, pobres, humildes, homens que têm no máximo uma capa para levar, homens que estão vivendo da ajuda dos outros nesse momento, mas que eles não cedem à pressão do grupo. Eles não estão interessados no lugar que eles estão, não importa que estão dentro de uma sinagoga, não importa que estão cercados de mestres e doutores da lei. O que importa é quem está perguntando: e vocês também querem ir? E a resposta, Senhor, é essa: nós não temos para onde ir, para além do Senhor. E por isso, Senhor, eu te agradeço, porque um dia o Senhor se revelou a nós, e hoje, Senhor, nós podemos bradar, não aos nossos méritos, mas à tua graça, e dizer, Senhor, obrigado, porque nós já encontramos, Senhor, o maior tesouro que nós poderíamos obter, o Senhor Jesus.
Nós encontramos o Senhor no caminho, Senhor. E a partir do momento que te encontramos, encontramos tudo. Não nos falta nada, Senhor, porque temos o Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Continua, Senhor, agindo em nossos corações. Que teu Espírito, Senhor, age em nós. E que a pregação da tua palavra também age em nossos corações, Senhor. Porque como dissemos aqui, Senhor, chegará os momentos, vários deles, cada vez mais difíceis, em que será exigido de nós uma decisão, Senhor, resoluta. E que a gente não fraqueje, que a gente não balance, Senhor. E pior, que a gente não escolha um muro ou o outro lado, mas que a gente escolha, Senhor, o Santo de Deus. Porque sabemos e cremos que Tu és o Santo de Deus. Fica conosco, Senhor, para a Tua glória somente. Não há, Senhor, no céu quem eu queira mais que a Ti, e na terra quem eu deseje mais do que a Ti. Tu és o Cristo, Filho de Deus. E nós Te amamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.